Olá, amigos, estamos aí mais uma vez para analisar um tema muito instigante. Percebam, quando você leu o título desse nosso vídeo, dessa nossa análise, você deve ter falado, peraí, eu devo estar ficando maluco. Existe iter criminis nos crimes culposos? Peraí, iter criminis não são as etapas de realização do crime doloso? Sim, é verdade. Não é a tal da cogitação, da preparação, da execução e da consumação que compõe a análise dos crimes dolosos para que você possa dizer que o cara responde pelo crime, que ele responde pelo crime tentado, que ele responde pelo crime consumado, essas 4 etapas que compõem o iter? Sim, é verdade. E é isso que a totalidade da doutrina nacional vai dizer. Sim, o iter criminis é para crimes dolosos. Entretanto, eu vou te mostrar que o crime culposo permite indagações quanto ao iter criminis, que no fundo significa percurso, caminho e etapas do crime. Vejam bem, quando a gente fala de crime culposo, a gente tem 2 espécies de crime culposo. Nós temos os crimes culposos classificados através da culpa inconsciente, ou seja, a culpa comum, que é 98% dos casos em que o cara não sabe que o resultado vai acontecer, não passa na cabeça o resultado, mas ele podia ter previsto, ou seja, ele tem apenas a previsibilidade do resultado, não a previsão. Só previsível para ele. E aí, porque era previsível e ele não previu, ele agiu com falta de cautela. Então, a culpa é previsibilidade e falta de cuidado. Então o cara, de repente, age, ele limpa lá a arma dele, ela dispara e mata uma pessoa. Ele não previu que ela ia disparar, mas podia ter previsto. Quer dizer, não passou nada na cabeça dele, mas podia ter passado. Então isso é previsibilidade, falta de cuidado, crime culposo. Não dá para a gente falar num iter criminis nessa situação. Como é que o cara vai ter etapas de realização de algo que ele nem imaginou que fosse acontecer? Que foi um acidente, que foi uma imprudência. Não passou nem na cabeça dele aquilo, então não tem etapa de realização, iter criminis, em crime culposo, quando se fala em culpa comum, quando se fala em culpa inconsciente. Entretanto, quando você falar na chamada culpa consciente, o que é a culpa consciente? Vejam, se é consciente, é porque o cara teve consciência de que o resultado podia acontecer. Ele tem a chamada previsão concreta do resultado. Divido a palavra, pré-visão. Pré-viu que o resultado podia acontecer. E aí, assim como acontece no dolo eventual, existe previsão do resultado. Só que na culpa consciente, o cara tem uma sensação quanto àquilo que ele previu de repúdio. Ele fala para ele mesmo, não, isso não vai acontecer, não quero, não pode, eu não aceito. E ele resolve, em determinado momento, agir. Por quê? Porque ele realmente, após prever o resultado e refletir quanto àquilo, sabendo que não quer e não aceita e não tolera a ocorrência daquilo que ele sabe que pode acontecer, ele resolve partir para a realização do ato. Pratica uma conduta e realiza, executa uma conduta que acaba gerando o resultado. E ele realiza essa conduta porque ele realmente, ao refletir quanto àquilo tudo, chegou à conclusão que ele tinha capacidade, habilidade para agir sem causar o resultado. É o exemplo do atirador de elite, é o exemplo daquele ônibus 174 lá do Rio de Janeiro, em que o policial previu que a menina podia morrer, claro, todo mundo previu aquilo ali, mas repudiou e disse, não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer, e percebeu em determinado momento que a chance era boa e falou, bom, eu agora posso, eu tenho capacidade, eu sou treinado, eu estou numa posição boa, eu vou salvar a vida dela. E agiu. E ela morreu. Peraí, vocês não estão percebendo etapas até o momento da conduta dele? Ele não previu que aquilo podia acontecer? Isso não se assemelha a uma cogitação que acontece no doloso, em que o cara planeja, elabora, quer aquilo? Pois é, aquilo não planeja, elabora nada, aquilo só prevê. Mas é uma cogitação de possibilidade de ocorrência, pré-visão.
Depois ele não tem com ele mesmo uma preparação pessoal dizendo assim, olha, eu não quero que isso aconteça, isto não vai acontecer, eu repudio, então eu vou ficar parado até o momento que eu acho que dá para agir. Parece muito com a preparação nos crimes dolosos, né? Aqui é uma preparação dele para agir ou não agir. Ele está se preparando porque ele acredita que aquilo não é possível, não vai, ele repudia. Em determinado momento ele conclui, poxa, dá para fazer, e ele age. Isso é uma execução. Ele realiza uma conduta que gera um resultado. Está aí a consumação. Ou seja, quando se fala na culpa consciente, há etapas a serem cumpridas pelo agente até o momento em que ele executa a conduta, ato executório, igualzinho a gente fala no crime doloso, porque ele sabe que aquilo pode acontecer e mesmo assim pratica a conduta. E ocorrendo a consumação, que é o que gera a culpa, o resultado concreto, a gente passou também por etapas. Uma cogitação, que significa, em paralelo, ele prevê concretamente e saber que aquilo pode acontecer. Uma preparação, claro que é um pouquinho diferente do crime doloso. No crime doloso o cara se prepara no plano fático, né? Na culpa consciente, ele se prepara pessoalmente e também no plano fático. Percebam que o policial se preparou, se colocou no cantinho, porque ele sabia que era perigoso, foi caminhando devagar. Isso tudo é uma preparação para que o resultado não aconteça. E ele haja, aperta o gatilho, ato executório, e a menina morre, consumação. Ou seja, o crime culposo na culpa consciente passa também por etapas de iter criminis. As mesmas e paralelas etapas, claro que com algumas adaptações, que o crime doloso. Cogitação, preparação, execução e consumação.